Shalom! Quando eu criei esse canal, no meu primeiro vídeo, eu expliquei como foi que a leitura do Novo Testamento foi me surpreendendo e me abrindo os olhos para coisas que eu enxergava de não boas, de ruins no Novo Testamento e que as pessoas em torno de mim não enxergavam. Como resultado, a leitura do Novo Testamento, que demorou décadas, foi me afastando do cristianismo. Hoje eu quero contar como foi que a minha vida profissional também me afastou do cristianismo. As minhas viagens como funcionária do Itamaraty, os livros que eu li. Então, se você se interessa, se quer saber mais sobre isso, fica comigo. Eu sou Tirti Sabreu, moro em Jerusalém e sou convertida ao judaísmo ortodoxo. Então, como eu disse, eu fui funcionária do Ministério das Relações Exteriores. E quando a gente é funcionária desse ministério, a gente serve em Brasília, onde tem o ministério, e nas embaixadas e consulados pelo mundo. E isso aconteceu comigo também. E eu sempre tive o hábito de todo o país onde eu ia, eu lia um livro de história para saber o que era aquele país. Por exemplo, o primeiro país que eu fui foi o Equador. Fiz uma missão lá de 2 meses. Rapidamente entrei numa livraria, comprei um livro sobre a história do Equador, que até me ajudou no meu trabalho lá na embaixada. Minha segunda missão foi em Angola, na África. E então também comprei um livro de história para entender a história do país, as relações com Portugal, a independência do período da colonização, que foi bem longo. E, bom, aí depois voltei para Brasília e o meu terceiro posto então foi a França. Obviamente, eu também comprei livros sobre história da França e sobre histórias, bom, muitos livros. Na França eu li muitos e muitos livros. E como eu sou e sempre fui uma pessoa interessada em religião, eu comecei a ler também outras coisas. Por exemplo, sobre os cátaros. Era uma religião, uma seita derivada do catolicismo, que cátaro quer dizer puro, e eles tinham uns conceitos assim que fugiam da norma católica. O sexo era pecado, a procriação era uma necessidade, sabe? E muitas coisas assim que a Igreja Católica não aceitava e promoveu um massacre, exterminou todos os membros dessa seita, exterminou todos eles. Isso me chocou muito, me chocou muito. E eu sei que choca ainda hoje o inconsciente coletivo dos franceses. Tem até um cantor francês que se chama Francis Cabrel, que ele fez uma música sobre os cátaros. Eu acho que foi por causa da música dele que eu fui procurar um livro sobre a história e o massacre dos cátaros. Depois eu continuei também vendo filmes, sou na Arte, que é uma emissora de televisão franco-alemã sobre história, eles têm documentários, então eu via os documentários também sobre as guerras de religião que aconteceram na Idade Média entre o catolicismo e o protestantismo. Também coisas assim apavorantes, os massacres, sabe? A noite de São Bartolomeu, que nós aprendemos na escola, pelo menos eu aprendi, foi um massacre de protestantes em Paris, foi uma cilada que o rei da França armou contra os protestantes, dizendo não, vamos fazer a paz, afinal de contas somos todos cristãos, e convidou para um banquete. Vieram muitos protestantes, se reuniram naquele lugar e eles massacraram os protestantes, sabe? E eu li aquilo e eu fiquei horrorizada, mas bom, eu não era católica, eu fui criada na igreja protestante, justamente, evangélica, que já é um subgrupo do ramo protestante do cristianismo. Tá,
E aí, depois do meu período na França, eu fui para a Irlanda. E lá também, logo no primeiro dia, o embaixador me aconselhou a comprar um livro, 2 livros, quer dizer, um livro em 2 volumes sobre a história da Irlanda. E também foi uma coisa chocante, chocante, do ponto de vista da violência, das agressões e dos massacres, e para mim, pessoalmente, do ponto de vista da religião também, porque enquanto na Europa continental a Europa era católica e perseguia os protestantes, os judeus e os muçulmanos, na Irlanda foi o contrário. Era a Inglaterra protestante que perseguia os católicos. Sabe, lá o meu sangue desceu quando eu comecei a ler, sabe, sobre as coisas horríveis que a Inglaterra da Rainha Vitória fez. Teve a Grande Fome de 1850, que matou 1 milhão de irlandeses de fome, sabe? No livro diz que a Irlanda era o celeiro da Inglaterra. Então passavam os trens com vagões cheios de cereais em direção à Inglaterra e os irlandeses morrendo de fome. Foi uma política do governo inglês de matar os irlandeses de fome. O que me chocou, além disso, foi o fato dos ingleses serem protestantes. Isso me atingiu diretamente, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito chocada com isso, e esse foi um dos motivos, juntando aos motivos que eu já contei no meu primeiro vídeo, eu fui tomando uma repugnância ao cristianismo, uma repugnância. E depois de ler esses 2 lados, porque antes os violentos e os que tinham se desviado da fé na minha cabeça eram os católicos, quando eu li sobre o que os ingleses fizeram com os irlandeses, as crianças irlandesas eram proibidas de serem alfabetizadas, elas eram obrigadas a ser ignorantes. Os padres reuniam as crianças escondido nas paróquias sob pena de morte, e às vezes eles eram encontrados e eram assassinados porque eles estavam ensinando as crianças irlandesas a ler e escrever, sabe? Até 1850, a população da Irlanda era de 8 milhões de habitantes. A partir de 1850, quando houve a peste da batata e a grande fome, 1 milhão morreu de fome, outro milhão emigrou para os Estados Unidos, é por isso que tem tanto descendente de irlandês nos Estados Unidos, e outro milhão se espalhou pelo resto do mundo. França, Espanha, Portugal, Austrália, eles se espalharam pelo resto. Brasil, tem irlandeses no Brasil por causa dessa perseguição. Até onde eu estava na Irlanda, eu saí da Irlanda em 2012, a população estava em 6 milhões. Quer dizer que ainda não tinha alcançado o número que tinha em 1850, graças ao massacre promovido pelo governo inglês de raiz protestante. Isso foi um choque horrível para mim, horrível. E depois que eu constatei que não tinha do lado cristão nem católicos e nem protestantes, para passar para as outras coisas, sabe, para os outros massacres do cristianismo ou dos europeus em nome das igrejas protestantes e católica, foi um passo, sabe? Por exemplo, o massacre dos índios da América do Sul, todo mundo sabe que eram os espanhóis e os portugueses, eram católicos. Um massacre, massacraram, acabaram praticamente com os índios. Hoje em dia eles vivem em reservas no Brasil, no resto da América Latina, sabe?
Mas os índios da América do Norte também foram massacrados, sabe, por cristãos protestantes, sabe? A escravidão dos africanos, sabe? A escravidão sempre existiu na África, sabe? Promovida pelos próprios africanos, sabe? Então, quando os europeus chegaram e começaram a comprar escravos, os africanos simplesmente abraçaram esse mercado porque os europeus pagavam mais, sabe? Só que os europeus eram cristãos. Eles, no meu entendimento, não deveriam ter promovido a escravidão. Quando eu estava estudando para fazer o concurso para o Itamaraty, eu li um livro de história do Brasil, sabe? Como eu nunca tinha lido durante os meus anos escolares. Quando chegou, desculpa, no capítulo da escravidão, que o livro descrevia como eram os navios que levavam os negros, gente, eu tive que parar a leitura e chorar, 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 e depois continuar os meus estudos, porque e pedir perdão a Deus. Eu tive que pedir perdão a Deus como brasileira pelo que aconteceu durante os anos de tráfico escravo no Brasil. E isso não começou a entrar na minha mente. Isso foi feito por cristãos, sabe? Depois eu fui para a Oceania, Austrália, Nova Zelândia. A mesma coisa, o mesmo massacre de aborígenes, sabe? Hoje em dia eles são uma sub-raça, sabe? Uma sub-raça, não tem os mesmos direitos e privilégios sociais e de cidadania que têm os australianos, sabe? E continuei as minhas leituras. Nisso eu já tinha virado as costas para o cristianismo e comecei a me interessar pelo hinduísmo. Já contei isso no primeiro vídeo. E então eu também fui ler sobre a história da Índia e sobre a colonização britânica na Índia, também em que eles proibiram as crianças de serem alfabetizadas, proibiram a religião hindu, proibiram a prática do Ayurveda, que é a medicina tradicional chinesa, impuseram a língua inglesa aos indianos, e daí da Índia para a China, a Guerra do Ópio, onde deliberadamente os ingleses davam ópio para viciar os chineses, populações inteiras, gerações inteiras de chineses viciados em ópio, deliberadamente pelos ingleses protestantes, sabe? E o Japão. O que eu li sobre o Japão é que o Japão, quando viu o imperador japonês, quando ele viu o que tinha acontecido na China, ele fechou os portos do Japão. Ele disse: não, eu não vou deixar os europeus e os britânicos entrarem no Japão. Resultado: a frota britânica, que era a mais poderosa da época, né, no tempo da Rainha Vitória, apontou os canhões para o arquipélago japonês e deu um ultimato ao imperador do Japão: ou você abre os portos ou nós bombardeamos o país. E o imperador então cedeu e eles entraram na ilha, sempre com o objetivo de saquear, massacrar e evangelizar. Então, esse é o resumo do que eu li, do que eu vivi nas minhas experiências pelos países onde eu passei, sabe? Sem falar das cruzadas, que também foram uma coisa horrível. Depois da criação do Islã, os muçulmanos conquistaram a região que na época se chamava Palestina,
né? Porque os judeus tinham sido expulsos no ano 70 da era cristã e se espalhado pelo mundo, pela Europa e pelo Oriente. Então, lá pelo século XII, os reis católicos decidiram que eles tinham que retomar Jerusalém e os lugares santos para os cristãos, sabe? O objetivo era esse, era espiritual, mas era também um objetivo militar. As cruzadas tinham essas duas vertentes, religiosa e militar. Só que pelo caminho, eles passavam por aldeias para chegar à Terra Santa, aqui em Israel. Então, onde tinha judeus, eles saíam massacrando, eles mataram aldeias inteiras onde viviam judeus. Por quê? Porque na cabeça deles, isso eu li num livro que eu vou deixar o link embaixo, não fazia sentido ir lá longe, lá no Oriente Médio, matar os infiéis, enquanto os infiéis estavam ali mesmo, na terra deles, que eram os judeus. Que além de tudo, pior ainda do que os muçulmanos, os judeus eram deicidas. Foi uma norma da Igreja Católica de chamar os judeus de deicidas, quer dizer, assassinos de Deus. Porque desde que foi decidido no Concílio de Nicéia que Jesus era Deus, então a conclusão lógica é que Deus tinha sido assassinado. E aí, como o Império Romano ainda estava fraco, mas ainda era o Império Romano, eles não iam dizer que foi Roma que matou Jesus, ou que matou Deus. Foram os judeus. Os judeus mataram Deus. Então, as cruzadas tinham o objetivo de conquistar a Terra Santa, de libertar Jerusalém dos muçulmanos, mas também de fazer uma limpeza na Europa, massacrando judeus, os assassinos de Deus. Chegando em Jerusalém, eles também mataram todos os não cristãos, sabe? Tudo em nome de Deus, em nome da religião cristã, sabe? Depois das cruzadas, logo assim, em seguida, sabe? Não demorou nem 100 anos entre um e outro, veio a Inquisição, que também perseguiu os cátaros, exterminou os cátaros, converteu à força judeus e muçulmanos, sobretudo os que estavam na Península Ibérica, antes da formação dos estados, como nós conhecemos hoje, de Espanha e Portugal. Depois vieram os reis católicos que expulsaram os mouros, né, e expulsaram os judeus também. E depois os judeus que foram para Portugal foram obrigados a se converter à força numa praça pública em Lisboa, que eu já contei isso também. Então, esse é, mais uma vez, o resumo das minhas leituras, das minhas vivências nos países onde eu morei e dos meus sentimentos no tempo que eu era cristã eu não conseguia conciliar, sabe, o que os pastores falam sobre o amor, a caridade, a bondade e a prática do cristianismo. Para mim são coisas irreconciliáveis. Então, era isso que eu queria contar hoje, sobre o meu conflito espiritual com as minhas crises pessoais, com a violência do cristianismo e o que me ajudou, além das minhas leituras pessoais sobre o Novo Testamento, a me afastar definitivamente dessa religião. Por hoje é só e eu desejo a todos um Shabbat Shalom.